Pessoal, boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar presente na casa, aos trabalhadores. Agradecer por esse momento oportuno, poder estar trazendo um esclarecimento da maneira mais sucinta. Peço a compreensão de todos, que vocês não vão ouvir as melhores palavras, as mais lindas e o vocabulário melhor possível, mas eu espero levar da maneira mais sucinta, tranquila e transparente o que a gente precisa entender para colocar em prática na nossa caminhada encarnatória. Peço a compreensão e auxílio de todos, porque a espiritualidade está presente diante de cada um de nós nesse momento, e aquilo que a gente precisa, veio buscar, que seja desde a menor coisa possível a mais intensa, aqui é o momento da espiritualidade fazer o levantamento e derramar sobre nós o que é nosso de merecimento. Mas para isso a gente precisa entrar em sintonia. Por isso que se a gente for observar em qualquer escola religiosa, o padrão é o mesmo. Que seja dentro de uma missa, de um culto, ou dentro de uma palestra, ou um estudo dentro da casa espírita, a gente tem uma parte teórica. E ela é de suma importância para que o trabalho prático seja executado. Porque nada é nos dado de graça. Ela precisa da nossa parceria em conexão para com eles. E a gente precisa doar esses minutos que são cruciais na nossa caminhada. Porque muitos de nós, às vezes, vêm na casa espírita esperando o milagre da vida e a gente não entendeu ainda como que funciona esse passe de mágica. E a gente tem uma responsabilidade tamanha. É o que a gente vai tratar aqui também no assunto de hoje específico. Para a espiritualidade estar diante de nós e derramar o que é nosso de merecimento, ela precisa fazer um levantamento e ver se a gente está preparado para receber aquilo que a gente tanto quer. Porque aquilo que o nosso Pai nos envia constantemente, a gente às vezes não recebe da melhor maneira possível. A gente nem consegue compreender, a gente nem consegue fazer jus àquilo que chega até nós. A gente tanto pede, tanto quer, mas a gente não nos doa o suficiente para ter o merecimento. Dentro desse estudo do Evangelho específico, a gente vai entender um papelzinho importante dentro do nosso processo encarnatório. Porque a gente às vezes se pega estudando dentro da doutrina e se prende a uma questão específica de que o processo encarnatório a gente vem no planeta Terra para tentar reajustar algumas questões. E esse reajustar, a gente precisa entender ali na prenúncia de tudo, o que significa essa palavrinha. Porque reajustar, para aqueles que às vezes não têm o devido conhecimento dos ensinamentos de Cristo dentro da doutrina espírita, relacionado ao processo encarnatório, a gente acha que a gente veio com um grupo de pessoas e se eu não fazer o mal para com eles, eu estou bem. Eu estou ganhando bônus horas com Cristo, com a espiritualidade, quando eu chegar no plano espiritual. E aí o detalhe, eu preciso entender que esse reajustar não é apenas eu vir e não cometer o mal. É se eu tenho virtudes e essas virtudes foram acumuladas diante de vários processos encarnatórios, eu tenho por obrigação colocar em prática. Porque se assim eu não as colocar, as consequências também eu terei parcelas perante elas. A lei de causa e efeito. Nada é em vão, tudo tem um porquê. Aqueles que cruzam o nosso caminho, aqueles acontecimentos, aquelas notícias ou informações, as mais trágicas possíveis que possam cruzar a nossa linha de raciocínio, ela tem um porquê de estar ali e diante de nós. E a gente precisa usar a nossa espiritualização, um detalhe, não está relacionado à religião, espiritualização. E a doutrina ela veio para trazer informação para que a gente possa desenvolver esse nosso lado espiritual para colocar em prática. Buscar na nossa mente as informações necessárias para tomar as decisões corretas. Eu venho num laço familiar com meu pai e minha mãe, a gente estuda dentro da doutrina que eu os escolhi. Então eu vou conviver com os vícios deles. E eu preciso não apenas conviver e aceitar, eu preciso desenvolver o amor para com eles, mesmo eles tendo os piores vícios possíveis dentro da minha faixa de classificação. Então isso que é o difícil, que às vezes a grande maioria de nós, em específico, vem de diversos processos encarnatórios cometendo os mesmos erros, adquirindo padrões e esses ficam amortizados dentro da nossa essência, onde a gente denomina de vício e às vezes a gente está ali fazendo as nossas preces e as coisas não melhoram e a gente começa a questionar a Deus, por que nada acontece? Será que eu estou fazendo as minhas preces, eu estou mudando o meu interior? Será que o meu padrão está sendo repetido ainda nessa encarnação presente? Será que os problemas que estão batendo a minha porta não estão servindo o suficiente para mim abrir os olhos e parar para pensar, eu preciso fazer diferente?
E é constantemente. Se não existisse os problemas e as dificuldades, a gente ia continuar aqui na mesmice. Eu vim no processo encarnatório para reajustar. Então eu não vou fazer nada de ruim. Está ótimo. E aí a gente desencarna, tem uma estadia no plano espiritual, a gente volta de novo, não entende nada, e os processos encarnatórios vão passando, e as dores vão aumentando. Porque há necessidade da melhora e do ajuste. A nossa consciência, o nosso espírito fez um compromisso com Jesus Cristo, e a gente veio para cumprir. Só que chega aqui em contato com a matéria, a gente às vezes não consegue assimilar isso. Mas por que a gente não consegue assimilar? Porque a gente sempre procura as coisas mais cômodas, tranquilas, a ociosidade da vida. E já começa por aqui. Muitos de nós, eu não preciso apenas não fazer o mal, que as coisas vão mudar. E às vezes não mudam. Às vezes a gente tem um processo encarnatório, a gente está tendo uma caminhada dita aos nossos olhos materiais boa, mas as coisas boas em que a gente tanto busca não abatem a nossa porta. A gente olha para o vizinho, vê às vezes as coisas melhorando, a gente não questiona, mas não entende o porquê. A nossa essência. E isso está dentro da obra, dentro dos ensinamentos de Cristo. E nos deu uma provinha aí da vida, colas, para a gente poder colar mesmo. Abrir o Evangelho. Olha o tanto de literatura que a gente tem para poder ir lá enriquecer ainda mais. Um detalhe, não é nem enriquecer, é recordar o que a gente tem de aprendizado em vários processos encarnatórios. O mais interessante, pessoal, é que em vários processos encarnatórios a gente teve erros e acertos. E quando a gente fala em padrão vibratório negativo, a gente tem o hábito ainda de um vitimismo exagerado, de voltar no novo processo encarnatório e colocar em prática o que a gente aprendeu de errado. A gente não tem o hábito de vir no novo processo encarnatório e colocar os acertos. Por isso, como uma vantagem para facilitar para nós, a gente volta com espíritos que a gente já conviveu. Por quê? Eles foram os mesmos em que nós erramos e que nós também acertamos. Então, de uma maneira e uma visão otimista, com a misericórdia divina, volta com aqueles que já conhecem os seus erros e os seus acertos. E se nós tiver a grandeza de colocar os acertos em prática novamente, vai ser reconhecido muito mais fácil. Desenvolver o amor por um espírito que a gente não teve convivência é uma etapa difícil. A gente tem alguns degraus a percorrer. O da confiança, para a gente depois gargar outros degraus. Agora, quando a gente já conhece alguém, por mais que a gente tenha um véu de esquecimento, o sentimento ele é universal. Ele ultrapassa todas as barreiras do tempo. Quando a gente tem as lembranças, aquilo já lateja e desperta dentro de nós. Então, se a gente conseguir colocar em prática os nossos acertos, e que acertos são esses? As nossas virtudes. Se a gente vir colocá-las em práticas, esses espíritos que convivem conosco já serão despertados automaticamente. As vibrações irão mudar, a energia nos nossos lares irão mudar, os vícios irão adormecer, porque as virtudes irão falar mais alto. E isso é recíproco. Se eu consigo manifestar o bem, aquilo vem também até mim. E a gente começa a realizar um processo evolucional gigante, com segundos de atitudes. A gente começar esse bem, muitos de nós às vezes se prende a obras grandiosas, gigantescas. E o bem, às vezes, esperado de nós no processo encarnatório, é conseguir desenvolver o amor, às vezes pela minha mãe, pelo meu pai, às vezes pelo meu irmão. São obras menores. E se eu conseguir dali sair com notas boas, sim, dentro da minha programação, eu posso vir a galgar algo maior. E a espiritualidade pode colocar em meu caminho outras ações para mim poder elaborar e ter notas boas e assim começar a evoluir em outros pontos. Mas a gente precisa iniciar na primeira escolinha da vida familiar. Olha o que interessante, pessoal, que a gente tem dentro do Livro dos Espíritos, na questão 642, a gente aqui mencionando dentro das diversas obras que a gente tem para buscar informação. Tenho dúvida perante algo que está acontecendo na minha vida? Vamos ali. Tem um detalhe, tem gente que tem o hábito de quando vai fazer a leitura, fala assim, eu vou abrir o Evangelho ou alguma das obras aleatório. Ótimo. Se vai abrir aleatório, leia a mensagem que saiu. Porque muitos de nós, às vezes, tem o hábito de abrir aleatório e abre assim, não é isso que eu queria, não. E fecha de novo. Sabe que a gente sabe o que a gente quer? Se eu já estou dando a condição do meu livre-arbítrio de tomar uma decisão de abrir o Evangelho, pedir um auxílio de uma mensagem.
Naquele momento, eu já entrei em comunhão com a espiritualidade, ela já nessa parceria vai me auxiliar. E um detalhe, a mensagem que saiu, às vezes não é para mim mesmo não, é para o irmãozinho meu que me acompanha. Que às vezes é um momento oportuno de eu ler algo, como ele tanto me acompanha e quer ler o que eu leio, ele vai receber essa mensagem, vai parar para refletir, e em alguns segundos de reflexão a espiritualidade consegue lhe auxiliar. Passe magnético, reflexão, diversas são as formas de trabalho. Então, um detalhe só, dentro da obra que a gente tem. Aqui no Livro dos Espíritos, questão 642, pessoal, foi perguntado: basta não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar um futuro melhor? Foi rápido e sucinto. Não. Não é assim que funciona. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não tiver feito. E aqui é um detalhe. Às vezes a gente não tem noção da intensidade de problemas que bate à nossa porta, e a gente tem o hábito dentro da doutrina de relacionar a vidas anteriores. Sim, a vidas anteriores. A questão da dificuldade, agora a intensidade é a vida presente. E às vezes a gente se prende, a gente precisa olhar para essas dificuldades que bate à porta, porque às vezes não foi nem colocado uma escala de intensidade para me chamar a atenção, ligar o meu GPS, mudar minha rota, mudar as minhas atitudes. Só que a gente vai lá às vezes e transforma aquilo numa bola de neve gigante, tamanho, envolve outras pessoas, e isso vem trazer consequências gravíssimas. Se eu interfiro no processo evolucional de alguém que está perante a mim e tem parte na minha melhora, eu serei corresponsável pela a não melhora dele. Assim como também o contrário é verdadeiro. Se eu fizer o bem para alguém e esse ter condição de fazer o bem para outros, eu terei parcela nesse bem elaborado. Que parcela é essa? O bem entra na atmosfera desse universo, ela entra em conexão com tudo aquilo que é semelhante e volta até mim, recheado com as mais intensas energias possíveis. Se a gente quer algo de bem, a gente precisa emitir esse bem. Se eu não emitir, ou pelo menos não fazer o mal, eu vou ficar estático. E o que eu vou ter de energia dentro desse processo magnético para me receber em troca? Que polaridade que vai ser a minha para mim poder me conectar a algo? Eu tenho que me dar a condição também. Nada é nos imposto, nada nos é dado. A gente precisa angariar, a gente precisa ter nosso merecimento. Mas por que esse merecimento? Assim como a gente fala de problemas em que a gente tem uma parcela de responsabilidade com a melhora do próximo, eu cometi erros para trás. Será que eu estou realmente mudado da minha essência anterior? Será que se eu for colocado à prova dentro de um meio e eu for pressionado, os meus vícios não vão falar mais alto que as minhas virtudes? Então a questão do merecimento é o tempo hábil para que o nosso espírito seja provado. Olha, você está preparado para receber isso? Porque às vezes a gente quer tanto, mas não está preparado. Então, antes da gente querer algo, vamos nos doar o melhor, no que a gente tem de melhor. E todos nós temos virtudes, por isso que somos uma imensidão de espíritos diferentes, cada um com as suas particularidades, dentro de um planetinho com uma faixa vibratória evolucional igual. Só que dentro dessa igualdade, planeta Terra, temos vários espíritos, várias virtudes. E que se a gente saber trabalhar em conjunto, a gente dá saltos evolutivos dentro do planeta. A gente contribui para esse planeta também dentro de um processo de regeneração. Só que cada um de nós precisa fazer a sua parte. E a nossa melhora diz respeito a todos que nos cercam, sejam eles encarnados e desencarnados. Isso é tão sério, pessoal, que aqueles irmãozinhos que a gente, de uma visão pessimista, os intitula de obsessores, que na verdade são irmãos nossos, que a gente despertou neles os sentimentos de raiva, ódio, enfim, perante os nossos erros, e eles nos perseguem com um sentimento de vingança, a gente precisa acolhê-los e dar a oportunidade deles enxergar em nós uma pessoa diferente daquilo que eles conviveram. E nós sabemos dentro da doutrina que a espiritualidade permite a presença deles perante nós, para que ela confie muito mais em nós do que nós mesmos. Que nós possamos demonstrar a eles, nessa nova oportunidade, as nossas virtudes. Que eles possam olhar para nós e falar assim, mas esse cara aí não é aquele que fez aquela atrocidade comigo em outra oportunidade. Não, isso está errado. Não, eu quero ver de novo. E aí vem de novo, a gente tem outra oportunidade, cruza o caminho com outro espírito. A gente consegue ir lá executar uma obra relacionada ao bem, e ele vai observar, e aquilo ali ele vai começar a refletir. Em momentos de reflexão, eu não estou pensando em maldade,
estou neutro, a espiritualidade consegue aproximar-se deles sem interferir no livre-arbítrio deles e os auxiliar também, com a nossa ajuda. Então a nossa melhora é de suma responsabilidade e importância na melhora deles. Como que o nosso Pai maior, misericordioso, vai auxiliar o seu filho sem interferir no livre-arbítrio se ele não quer? É complicado. Então como que ele faz? A obra é maravilhosa. Ele pega aqueles que querem, nós assumimos um propósito, viemos um processo encarnatório, ele permite àqueles que são simpatizantes conosco, em ambientes ou erros para trás, se conectar, se aproximar e caminhar conosco. Confia em nós. Não precisa a gente se desesperar. O momento da gente exercer a nossa fé. Mas se o nosso Pai permitiu, então eu tenho o meu valor. Eu tenho algo a demonstrar. E eu preciso colocar isso em prática o mais rápido possível. Quando a gente fala em transição, regeneração, o tempo está passando e vai chegando-se um momento em que o joio do trigo será separado. Aqueles que atingiram um processo evolucional correspondente ao planeta, aqui permanecem e dão sequência. Aqueles que ainda não, vão ser direcionados a uma outra morada correspondente ao nível evolucional tal. Para que a gente possa ter uma sequência agora gradativa, sem um interferir no outro. Aquele que às vezes teve a oportunidade, não recebeu, não conseguiu ainda dar saltos, às vezes ele vai começar a prejudicar aquele que já está mais em cima. Então, para não ter problema com nenhum, aquele que às vezes não conseguiu evoluir, olha aquele que está lá em cima e os seus vícios começam a falar mais alto, para também ele não ficar num momento de tristeza. Então vamos conviver com aqueles em que ele escolheu. Se ele ainda é simpatizante com o mal, ele vai conviver com espíritos que têm as mesmas sintonias. E vai chegar a tal dia, tal maneira, de ele mesmo querer buscar algo diferente. E ele vai ter cometido tamanha grandeza de maldades que a única coisa diferente será o bem. Só que isso vai demorar muito e muito tempo. Então cabe a nós tomar decisões para a gente encurtar esse processo, encontrar essa felicidade o mais rápido possível ou conviver com ela perante as nossas atitudes. Só cabe a nós. Às vezes a palavrinha forte é um dever e responsabilidade, mas se a gente colocar em prática, a gente vai ver que a gente tem as rédeas do nosso processo encarnatório nas nossas mãos. A gente sofre porque a gente quer. Às vezes algumas pessoas podem estar questionando, falar, esse jovem de 40 anos não sabe de nada. Infelizmente é a espiritualidade que traz para nós. E a gente tem vários relatos de irmãozinhos já desencarnados que vêm concordar com isso. A gente cria uma atmosfera negativa, e às vezes ela não é só desse processo encarnatório, vem de outros, os padrões. E chega um determinado momento que isso vai extravasar, vai estourar. Isso vai transformar-se numa doença, num tumor, isso vai transformar num problema de relacionamento. E a gente que criou. O nosso Pai maravilhoso, ele não cria o mal. Ele criou a obra mais perfeita possível. E ele nos deu a condição de trilhar os nossos passos. Não somos marionete. Nos tornamos dos nossos irmãozinhos ditos obsessores. Porque a gente permite. Como que a gente corta um vínculo de obsessão? Quando a gente começa a perceber a presença. Só a gente perceber o que não é nosso, a gente já cria dificuldade para eles. E eles são, assim como nós, aqui encarnados, na maioria, ociosos, preguiçosos. Só que o mal, ele é insistente, ele é escandaloso, ele fica ali te cutucando, ele sabe das nossas fraquezas. O bem não, o bem ele é calmo, tranquilo, ele espera o seu momento. Nós temos que correr atrás dele. Ele não vai te empurrar nada goela abaixo. Ele vai esperar o seu melhor momento, para você receber com o coração aberto. E aí é o momento em que às vezes a gente não consegue compreender esse termo de ter que fazer o bem, é uma responsabilidade nossa para colher coisas boas. Se toda imperfeição é fonte de sofrimento, o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Olha que interessante, pessoal. E a gente tem uma ilustração muito simples do que está dizendo aqui. Quem já leu o livro ou viu o filme, que às vezes tem uma ilustração mais tranquila do Nosso Lar, André Luiz é um que ele passou por um momento no umbral, ele era médico. Então, cada um de nós, nas nossas profissões, todas elas com suas devidas importâncias e responsabilidades no processo evolucional do planeta e nosso, a gente tem papéis a ser realizado, para nós e para com a sociedade.
E ele, muitas das vezes, deixou de ajudar outras pessoas. Muitas das vezes, ele ajudava porque a sua secretária colocava meio que a maneira à força. E, por um lado positivo, essas ajudas, como a gente mencionou aqui, deixar de fazer tem consequências, como também fazer tem consequências, essa ajuda dele, mesmo ele não querendo, teve benefícios para ele depois. Ele tinha pouquíssimas pessoas que realizavam a prece para ele enquanto ele estava no umbral. E uma dessas pessoas que realizava a prece para ele era aquela moça que ele atendia no final do expediente, porque a sua secretária encaixava ela no horário e falava para ele: ô meu senhor, vamos fazer uma obra aqui de caridade, vamos auxiliar ela, ela não tem condição. E ele ficava atordoado, bravo, e ele falou: eu vou fazer isso então para você. Essa que estava ali fazendo prece, desencarnou antes dele, já estava no plano espiritual, ficou sabendo que ele tinha desencarnado e estava ali, no momento de prece. Ao mesmo tempo, quando a gente fala que o nosso bem, ele tem correspondência e responsabilidade perante ao bem do próximo, que assim consegue fazer, a gente tem o caso de Bezerra de Menezes. Quando ele desencarnou e chegou no plano espiritual, foi chamado para chegar na janela do hospital espiritual e ver quem estava ali à espera dele. Quando ele abriu a janela, tinha uma imensidão de pessoas, de espíritos, e ele não conhecia nenhum. Ele mesmo relata dentro das obras: mas eu não conheço ninguém. E a espiritualidade assim relatou para ele: esses são todos aqueles espíritos que você prosperou bem. Ele fez bem a alguém, esse alguém teve condição de, assim como um efeito em cadeia, prosperar para outras pessoas. Porque se ele não tivesse condição de fazer para esse primeiro também não teria condição de fazer para os subsequentes. E a nossa vida é assim. Aquele irmão que bate a nossa porta, ou aquele que pede uma esmola ali, um termo pesado, uma ajuda ali no sinal, antes da gente questionar o que ele vai fazer com aquilo, vamos fazer a nossa parte. Como que eu estou contribuindo com ele? Ele vai pegar esse dinheiro para ir lá e tomar uma pinguinha. Não é assim que funciona para a espiritualidade. Ela precisa de flashes mentais para que no momento oportuno em que o livre-arbítrio dele lhe permitir, dentro de um processo evolucional, ela emitir para ele. A maioria desses irmãos se intitulam de isolado, que ninguém dá atenção, destemido. E no momento de questionamento e desespero, que eles estão ali de reflexão, a espiritualidade justamente coloca esses flashes mentais, aquela ação de um ser desconhecido para ele, num processo, num plano encarnatório, material, doando algo para ele. E a espiritualidade coloca esse seu questionamento: esse irmão não te conhecia e ele te ajudou. Como que você é abandonado e ninguém quer te dar atenção? Então ela chama ele para reflexão: saia dessa zona de vitimismo. Vamos encarar a realidade dos fatos. A dificuldade, ela é para todos. A gente passa por tormentos, sim, e a espiritualidade está ao nosso lado, não viemos sozinhos. Para que nesses momentos de fraqueza, a gente possa parar para refletir, dar a condição de eles virem nos interceder, nos auxiliar, nos dar uma chacoalhada, para a gente dar sequência à nossa caminhada. Mas muitas das vezes, quando a gente se vê no fundo do poço, nesse ditado popular, é porque a gente se desprendeu da questão espiritual. O material falou mais alto e a gente começou a focar só naquilo. Quando a gente vê lá no fundo do poço, não tem mais nada para fazer, algo diferente vai ser sintonizar na espiritualidade. É assim com o espírito que está voltado para o mal. Ele vai fazer o mal de todas as formas possíveis, ninguém vai interferir no livre-arbítrio, mas vai chegar um momento dentro do processo evolucional que ele vai cansar. O seu próprio orgulho vai falar mais alto, falar: chega, eu quero algo diferente. E o diferente vai ser fazer o bem. Esse tempo é muito demorado. Então, por isso que a gente tem dentro da doutrina que todo espírito ele evolui no seu processo encarnatório. Desde o mais perverso dentro dos nossos olhos materialistas ou aquele mais maravilhoso possível. Todos têm o seu grau de evolutivo. Ninguém fica estagnado. Quando a gente fala de não fazer o mal, basta um questionamento inicial, a gente está evoluindo? Tá. A gente às vezes está quebrando alguns disso, mas isso vai ter consequência na nossa ausência da prática do bem. Então não é apenas aquilo. A gente tem responsabilidade. É a mesma coisa de eu ser contratado por uma empresa e eu estou dentro dela, as minhas horas, quem estão sendo pagas é a empresa. E eu executar o meu trabalho, terminei a minha meta e eu chegar ali e ficar mexendo no WhatsApp. Para alguns podem ser certo, né? Mas dentro das minhas horas estipuladas de trabalho por lei, que eu tanto quero as minhas leis trabalhistas, eu preciso corresponder também com a minha responsabilidade. Então eu preciso fazer algo a mais. Eu preciso me dedicar.
Quando eu sair dali, é outra história. Eu estou dentro de um processo encarnatório. As minhas horas aqui, elas precisam ser úteis, tanto para o meu processo evolucional, quanto todos aqueles que me cercam. Olha que interessante, esse aqui é um exemplo, pessoal, só para a gente ressaltar, dentro do livro Céu e Inferno. Um espírito se apresenta espontaneamente a um médium sob o nome de Ângelo. Olha o que é a conversa deles. E a gente tomar muito cuidado, que isso aqui pode acontecer com qualquer um de nós. Então a gente tem um momento encarnatório aqui, contato com a matéria, para a gente nos conhecer, as nossas virtudes, os nossos vícios, e tentar deixar com que os vícios entrem no estado de dormência, mas de uma forma em que as nossas virtudes vão falar mais alto. Como é que a gente vence o mal? Fazendo o bem. Se a gente conseguir fazer o bem, todo instante, todo aquele indivíduo que cruza o nosso caminho tem algo a doar, algo a receber, que seja uma palavra amiga, que seja um olhar, que seja um passe magnético mentalmente, eu estou fazendo o bem. Isso torna uma rotina e um hábito construtivo que chega a tal ponto no nosso processo encarnatório que a gente vai começar a fazer automático. E isso através da repetição, porque um processo reencarnatório é repetir, mas repetir as coisas boas, as coisas ruins, os nossos vícios estarão adormecidos. Porque a gente só os deixa tomar conta porque a gente começa a praticá-los constantemente. Olha que interessante, arrependei-vos de vossas faltas? Ele não. Ele, então por que viesses até nós? Ele estava numa reunião ali, num processo de tratamento, e ele se manifestou. Ele falou assim, para tentar. Não sois, pois, felizes? Não sofre... Não, ele respondeu. Sofreis? Ele, não. Ele, o que vos falta? A paz. Olha que interessante, certos espíritos não consideram como sofrimento, senão aqueles que lembram as dores físicas, tudo convindo com o seu estado moral intolerável. E o nosso estado, só para a gente esclarecer, o nosso estado moral intolerável vai estar pertinente à nossa vivência aqui material. Quando a gente desencarnar, a gente não vai virar santo, não. Porque o espírito em si, numa visão assim mais tranquila e popular, vamos dizer, ele é um super-herói. Quando ele está em contato com a matéria, ele restringe os seus superpoderes, para que a gente possa passar por todas as etapas da vida e desenvolver as virtudes em nós. Eu vou precisar aprender a andar novamente, eu não posso teletransportar, eu não posso piscar os meus olhos e chegar no meu emprego num faixa de segundo. Eu vou ter que acordar antes, eu vou ter que me organizar, eu vou ter que trabalhar, ganhar um dinheiro, vou ter que comprar uma bicicleta, depois uma moto, um carro, eu tenho que crescer, eu tenho que usar a minha inteligência a meu favor para me saber trabalhar com o dinheiro que ele veio para estimular a minha inteligência, que isso faz parte de abrir a minha mente, o meu consciente e absorver o máximo de informações possíveis e associar com o espiritual, com os ensinamentos de Cristo. Porque se a gente viesse com os nossos superpoderes, a gente não ia evoluir em nada. A gente ia querer ficar numa rede lá com os pés para cima, deu horário do trabalho, estou lá. Ah, não vou fazer nada, faz tudo automático. Ah, eu estou lendo a mente dos nossos irmãos, ah, eu sei o que ele quer de mim. Opa, ele está bravo, então eu vou ficar quieto. Eu não ia exercitar a minha mente, eu não ia exercitar as minhas virtudes, eu ia fugir do problema. É a mesma coisa quando a gente vê uma pessoa falar assim, ó, eu perdi o vício do álcool. Aí você começa a conversar com ele e tal, ele fala, ó, eu bebia muito naquele barzinho ali, ó. Só que hoje eu nem passo nessa rua. Eu já te falo, ele não perdeu o vício do álcool. Ele está fugindo do problema. É uma etapa? É uma etapa. Mas ele ainda não perdeu o vício. Tem que ser bem esclarecido. Por quê? Por que ele foge? Porque ele se conhece. Que se ele passar ali de novo, vai vir os flashes mentais das atitudes anteriores e ele não vai conseguir ainda suportar. Então, perder o vício é algo muito mais intenso. Nós viemos para o processo encarnatório não é para fugir dos problemas, é para a gente aprender a conviver com eles e não deixar com que eles nos corrompam. É que perante esses momentos de dificuldade, esses ambientes mais perversos, eu posso ser um trabalhador de Cristo e emitir as melhores vibrações possíveis a fim de tocar o coração de todos que lá estão. O bem, ele é maior e mais intenso de qualquer quantidade de maldade que possa existir e se assim tem alguma forma de classificação ou que a gente possa enumerar. Então, a gente precisa entender e aceitar isso. O bem ele é maior. Deus é maior que tudo. Ah, mas por que tem coisas que acontecem que eu me questiono, mas eu acho que o meu obsessor está mais forte que o meu anjo da guarda? Não é.
Seu anjo da guarda, ele não vai fazer nada do que você não queira ou dê a condição dele fazer. Às vezes ele está sussurrando no seu ouvido, até gritando para você tomar um outro caminho, e a gente não dá ouvido. E o nosso irmãozinho daqui, às vezes, ele não precisa fazer nada. A gente já está tão sintonizado com a vibração errada que ele só dá um suspiro. A gente, opa, vou para ali. O comando é nosso. A evolução é nossa. Eu vou olhar para o meu irmão, vou identificar as fraquezas dele, mas eu identifico porque eu ainda sou mestre nisso. Então eu preciso melhorar em mim todos esses vícios que eu identifico no próximo, para mim começar a emitir vibrações e atitudes diferentes. O meu exemplo vai corresponder. E automaticamente, quando a gente começa a ter essas atitudes diferentes, o número de espíritos que começam a aproximar de nós com dificuldade será gigante. Mas por quê? Isso acontece muito. Eu vou na casa espírita, eu começo a fazer o meu tratamento, eu começo a frequentar, de repente começa a aparecer uma imensidão de problema, pessoas com dificuldade. O que a gente faz? Principalmente quando a gente está no início, eu não vou ali mais não. As coisas piorou para mim. A gente não consegue perceber que, às vezes, já conviviam conosco, só que a gente não os enxergava. E os nossos passos iniciais começou a fazer uma limpeza e mudar o nosso padrão, e a gente começou a enxergar e detectar. Aquilo que antes não nos incomodava, porque a gente estava sintonizado, agora nos incomoda da maneira mais sutil possível, porque as vibrações são diferentes. Se eu quero o bem, eu vou ter que tomar atitudes drásticas. Às vezes, até as minhas companhias terão que ser mudadas, porque a decisão é minha. Se eles quiserem me acompanhar, eles vão ter que tomar as mesmas decisões que eu. Eles vão ter que, pelo menos, andar nas mesmas vibrações. Então é difícil, porque a gente tem que ter uma opinião formada perante o bem e o que a gente quer nesse processo encarnatório. E as escolas religiosas que a gente tem à nossa disposição é para nos enriquecer de informação, porque o conhecimento nos liberta. Ele dá a condição de cada um de nós tomar a decisão. Ele não interfere, só que a gente tem que estar ciente de que as consequências virão perante essa decisão tomada. Esse moral intolerável, muitos deles, às vezes, desencarnam preso à matéria e não tem noção ainda do que é o sofrimento. O sofrimento, para ele, vai ser algo material, palpável, visual, um corte, algo. Então, ele está ali vagando, ele está perdido. E isso é muito sério, porque ele pode entrar num estado, comodismo aqui, tremendo, e dar um trabalho para a espiritualidade, para ser auxiliado, de séculos, às vezes. Séculos. Isso tudo pela questão mental. Eu me sintonizei, não quis fazer nada. Vocês vão entender. Olha a história, só para a gente... Nosso tempo aqui está apertado. Rapidinho aqui. Como pode a paz nos faltar na vida espiritual? Um lamento do passado. O lamento do passado é um remorso. Portanto, vos arrependestes? Não. É por medo do futuro É por medo do futuro. Que temeis? O desconhecido. Ele está vagando. Simplesmente no processo encarnatório dele, ele não quis fazer nada. É uma mulher aqui específica. Ela não quis fazer nada. Simplesmente ela... Vou passar aqui meio rápido para a gente não enrolar. Qual posição social estáveis? Mediana. Fostes casada? Casada e mãe. Cumpristes com zelo os deveres desta dupla posição? Não. Meu marido me entediava e meus filhos também. Como se passou a vossa vida? A me divertir na juventude e a me aborrecer na madureza. Quais eram vossas ocupações? Nenhuma. Quem, pois, cuidava da vossa casa? A doméstica. Não será nessa inutilidade que será preciso procurar a causa de vossos lamentos e de vossos temores? Talvez, tenhas razão. Não basta com isso convir. Quereis, para reparar essa existência inútil, ajudar os espíritos culpados que sofrem ao nosso redor? Ela como? Ela ajudando-os e melhorarem-se pelos vossos conselhos e vossa prece. Eu não sei orar. A gente ainda está um passo, vamos dizer assim, um pouco melhor que a maioria de nós. Eu espero que a gente consiga pelo menos fazer uma prece. A gente consiga, pelo menos nos momentos de dificuldade, parar e entrar em conexão com Deus e pedir um auxílio. E sentir esse auxílio dele. Perceber quem que ele está enviando até nós. Isso aqui, pessoal, acontece se a gente não tomar cuidado na nossa vida, a gente pode entrar na mesma situação. Isso aqui é só para a gente poder ilustrar o comodismo e não entender a nossa responsabilidade dentro do processo encarnatório. Eu estou na minha casa, bateu alguém na minha porta, é um trabalho. Vamos sintonizar, tem algo que precisa ser feito. Vamos começar a enxergar a vida dessa forma.
Aí eu estou na fila do ônibus, o ônibus está demorando a chegar, está começando a ter umas conversas ao meu redor, e a gente automaticamente começa a ouvir, tem algo. Estou ali, não é o porquê. Às vezes a gente está no hospital ali na fila de um tratamento e ela demora uma eternidade. Às vezes o tratamento em si, específico, não é o que a gente precisava. Era aquele tempo da demora, ouvindo os nossos companheiros ao lado, com as suas dificuldades e problemas, e a gente para refletir. E a reflexão, às vezes, nos desprende de algumas doenças que estavam para ser elaboradas e passadas para a matéria. São coisas, às vezes, sutis. Mas o quê? Nós trilhamos esse caminho. Eu dei essa condição. Eu tive que evoluir através da dor. Precisou eu chegar ali naquele momento para mim abrir o olho e falar, eu tenho que tomar decisão diferente. Então a gente precisa se antenar. Eu não tenho profissão alguma. A gente vê muitas pessoas que dizem, eu sou dona de casa. É um papel importantíssimo no processo evolucional desse planeta, de todos os espíritos que nos cercam, encarnados e desencarnados, porque Deus confiou a você alguns espíritos na sua responsabilidade, na questão de evangelização e cuidado. Eu sou um pedreiro. Deus confiou a você uma profissão para fazer moradia a outros irmãos. Às vezes a gente não dá o devido valor no que a gente tem que fazer. O cara é advogado, eu sou um pedreiro. Ele é advogado, ele tem a responsabilidade dele de ajudar outros irmãos a ter uma caminhada ascendente dentro do processo evolucional, para que ele também possa vir ajudar outros. Eu sou médico, preciso executar a minha função da melhor maneira possível para me ajudar outras pessoas a dar seguimento aos seus processos evolucionais. Todos nós temos a importância. E a gente precisa entender isso e abraçar essa causa e colocar em prática. Não, às vezes, se questionar da vida ou olhar para o próximo e falar, não, o dele ali está diferente. Não, às vezes ele tem uma obra grande porque ele deve muito e ele tem que ajudar muita gente para corresponder e pagar a dívida. Às vezes a minha obra é pequena porque eu tenho um vício aqui a melhorar e esses espíritos que estão próximos a mim é a minha responsabilidade. Às vezes a minha única responsabilidade nessa vida é os meus filhos. Às vezes a única responsabilidade da minha vida é cuidar da minha mãe, que veio com problema de saúde e cabe a mim acolhê-lo, porque dentro desse processo e esse arranjo, ela me escolheu e eu escolhi a ela, a gente confiou um ao outro. Às vezes o meu pai é terrível, ele tem o vício do álcool, ele tem todos os tipos de atrocidades. Às vezes ele escolheu vir no seu papel passar por as dificuldades piores possíveis, porque ele sabia e ele te ama tanto e não queria que você aprendesse passando pela dor. Ele resolveu passar por você. E ele confiou em você que você não ia largar a mão dele. E é o nosso papel, é a nossa responsabilidade. A gente tem, cada um tem, e é importantíssimo. E às vezes a gente deixa de executar elas esperando obras mirabolantes, gigantescas, fazendo compromissos com a espiritualidade e algo que não está nem dentro da nossa alçada. Só o que a gente tinha para falar aqui é extenso, eu acho que... o nosso horário aqui vai até 8 uns minutinhos aqui, só para a gente encerrar. E dentro desse contexto, pessoal, olha o que a gente tem dentro das obras. Estudai os mandamentos do Senhor, meditai-os, compreendei que se vos coloca uma barreira que vos detém à margem do mau caminho, vos forçam ao mesmo tempo a retornar para trás para tomar a rota oposta que conduz ao bem. A gente costuma dizer que a gente tem um GPS e ele automaticamente, constantemente, ele está apitando. Quando a gente sai fora da rota, ele está apitando para a gente voltar para o nosso caminho. Esse apito, esse chamado para a gente voltar, a gente tem ele através do amor e da dor. E amor é constantemente, Deus é amor. Como que seria? Às vezes ele vem tentando nos dar uma intuição, só que a gente está tão materializado, está tão intenso com as questões da vida, que a gente não consegue conectar. Às vezes ele coloca uma pessoa do nosso lado ali e dá um suspiro para ela emitir as palavras. A gente é tão orgulhoso e arrogante que fala, não, você não sabe de nada não. E a gente continua naquela caminhada. Chega um momento que ele coloca uma pessoa estranha chegar diante de nós e a gente ainda não consegue entender. Chega-se um momento em que eu vou entender o recado e receber um auxílio através da dita dor. Aí passa um carro na minha frente, dá um acidente, eu atraso o meu tempo de chegar no destino e eu começo ainda a me questionar. Mas por que isso comigo? A gente está recebendo os avisos constantemente. A gente precisa entender os sinais. Às vezes, lá atrás, aquela intuição que eu tivesse, se eu tivesse seguido, eu podia ter feito algo positivo para mim, que seria positivo para outras pessoas. Essa minha companheira, às vezes, que estava me falando algo e eu, na minha ignorância, ignorei, poderia estar correspondendo com ela. Às vezes era o que ela esperava. Ia me ajudar, ia ajudar ela.
eu ia servir de exemplo para os nossos irmãozinhos desencarnados que nos acompanham, ia estar olhando para nós dois e falar, esse cara está diferente mesmo, o que ele está fazendo? Olha que interessante, a gente conseguir tirar esse questionamento dos nossos irmãozinhos ditos obsessores. O que ele está fazendo que ele mudou? A curiosidade. É um momento chave para a espiritualidade poder lhes auxiliar. É um trabalho gigantesco. A gente tem que tomar tanto cuidado com isso, que a gente tem uma escola religiosa, a gente não, todas são úteis no processo evolucional do ser humano, do espírito em si. Mas a gente tem que tomar cuidado e usar a nossa inteligência, a fé, ela tem que ser raciocinável. Tem uma escola religiosa que ela prega que quando a gente desencarnar, os irmãozinhos vão continuar dormindo. E isso é de uma gravidade tamanha, pessoal. Porque a gente tem relatos da espiritualidade, que assim eles continuam no plano espiritual, dormindo. Mas por quê? Ociosidade, eles colocaram isso nas suas mentes. E às vezes o trabalho vai-se décadas, às vezes séculos, para tentar chegar neles e falar, olha, a vida continua, o espírito é imortal. Eles não podem chegar ali, chacoalhar, falar, acorda, você já está aqui no plano espiritual. São espíritos às vezes bons, mas condicionou isso na mente, o comodismo. Não, eu encerrei, agora eu vou continuar dormindo. A espiritualidade chega ali em algumas áreas em que a mente cria para eles, eles abrem os olhos assim, olham, enxergam a espiritualidade e voltam a dormir de novo, não acredita na realidade. O que a espiritualidade tem que fazer para com eles? A misericórdia divina, ela não desiste. Ela começa a fazer visitas, fazer passe magnético, culto do evangelho no lar. Dependendo, alguns, depois de 10 anos, eles ficam curiosos e perguntam, o que vocês estão fazendo aqui? Aí vai criando a confiança, olha a dificuldade que é, para começar a levar um pouquinho de esclarecimento para eles. E assim, como somos todos diferentes, alguns aceitam no início, caminham com eles, vão rumo às moradas espirituais, dar sequência à evolução dos seus espíritos. Outros preferem não, ficar mais um tempo, e aquilo ali se prolonga. Ah, mas eles estão dormindo, não estão fazendo nada. Eles estão atrasando o processo evolucional deles. Eles estão deixando de fazer o bem. A física nos ensina que os opostos se atraem. E a doutrina espírita traz para nós entender isso. Um espírito, no seu maior grau de evolução, ele sempre vai tender a aproximar do menos evoluído, para tentar contribuir com a melhora dele. Então, sempre, a gente não pode confundir sintonia com o processo evolucional, diferença de polarização. A sintonia, quando eu venho num processo encarnatório, eu vou me sintonizar com os espíritos semelhante ao meu grau evolutivo. Mas se eu estou numa ascendência evolutiva, eu sempre vou tender a voltar e auxiliar um mais necessitado. Por quê? É o maior prazer do espírito que está próximo de uma perfeição. É ajudar um mais necessitado. Nada mais. Para eles isso é o ápice. Então sempre vai voltar. E a gente nessa caminhada evolutiva, precisamos praticar o bem. A gente não tem tempo, o espírito não tem fome, ele não necessita de dormir. Então quando a gente se desprende daqui, a gente vai dar sequência para se profissionalizar, se ganhar uma graduação como um trabalhador de Cristo, para dar sequência àqueles espíritos que vêm no processo evolucional. E esse é o maior amor assim, que a gente possa desenvolver para com o próximo. Aqui é uma escolinha da vida. A gente tem um laço familiar, para a gente começar a desenvolver um amor por um espírito, a gente intitula ele ali, essa aqui é minha mãe, esse aqui é meu pai, a gente cria um vínculo, uma história, para facilitar na minha mente a compreensão e a desenvolver esse sentimento que era de minha obrigação. A chegar um dia, aquele morador de rua que dorme lá na praça, eu ter por ele o mesmo sentimento que eu tenho pela minha mãe. A nossa caminhada ainda ela é longa, a gente precisa encurtar ela tendo atitudes diferentes. E o evangelho, as obras que a gente tem à nossa disposição, é para enriquecer isso. É para que a gente possa chegar no momento de fazer a leitura e falar, nossa, isso é verdade. É assim que funciona. Eu já passei por algo semelhante. Todos nós aqui já passamos por algo semelhante na nossa caminhada. Só que às vezes falta aquele estalar, para a gente parar para refletir. Às vezes a gente associando a prática com a leitura, o teórico, a gente consegue conectar e dar mais ênfase no fazer. A gente vai olhar para a nossa companheira diferente, a gente vai olhar para os nossos pais diferente, a gente vai dar valor a eles muito mais intensamente, a gente vai chegar no nosso trabalho material e vai valorizar mais o nosso patrão, o nosso companheiro de trabalho, porque todos eles fazem parte do nosso processo evolucional e nós para com o deles. Só como corpo destinado ao serviço do Espírito, o vosso corpo não é senão uma máquina submetida à vossa inteligência. Trabalhai, cultivai,
pois, a inteligência, a fim de que ela dê um impulso salutar ao instrumento que deve ajudá-la a cumprir a sua tarefa. Não a deixeis nem em repouso, nem em trégua. E lembrai-vos de que a paz a qual aspirais não vos será nada senão depois do trabalho. Portanto, assim como por longo tempo negligenciastes o trabalho, assim por longo tempo durará para vós a ansiedade de esperá-lo. Trabalhai, trabalhar sem cessar. Cumpri todos os vossos deveres, sem exceção. Cumpre-os com zelo, com coragem, com perseverança, e a vossa fé o sustentará. Aquele que cumpre com consciência a tarefa mais ingrata, a mais vil em vossa sociedade, é 100 vezes mais elevado aos olhos dos mais altos, do que aquele que impõe essa tarefa aos outros e negligencia a sua. Tudo são degraus para subir ao céu. Não os quebreis, pois sobre os vossos pés, e contai que com estes estáis cercados de amigos que vos estendem as mãos e sustentam aqueles que colocam a sua força no Senhor. Irmão, hoje é sempre o dia certo de fazer as coisas certas da maneira certa. A gente não precisa se prender ao que vai acontecer ou o que já aconteceu. A gente tem noção disso. A gente tem noção que as dificuldades daqui, ela está relacionada às nossas vidas anteriores. Mas se a gente se prender ao passado, a gente complica o nosso presente. E se a gente se prender muito ao nosso futuro, a gente deixa de executar o nosso presente. Então esse é o momento exato em que a espiritualidade confiou a nós todos uma forma de voltar e fazer diferente, fazer melhor. E esse fazer diferente e melhor corresponde com a melhora de todos que nos cercam. Lembre-se, encarnados e desencarnados. Só todos nós aqui já nascemos em os mais diversos países do planeta. A gente já falou as mais variadas línguas possíveis. A gente já teve as mais variadas cores possíveis e sexos. Primeiro a gente precisa eliminar o preconceito, que a gente já passou por todos os tipos de barreiras. A gente não é diferente nem melhor do que ninguém. Cada um de nós temos os nossos problemas, as nossas dívidas, as nossas fraquezas e as nossas virtudes. E a espiritualidade só espera de nós que a gente coloque essa virtude em prática, para ajudar a nós e a todos aqueles. Às vezes a nossa família não é nem essa que convive com nós aqui. Ela está lá no plano espiritual, torcendo para a nossa vitória e o nosso acerto. Às vezes esses espíritos são aqueles que a gente escolheu para contribuir, somar nos momentos mais difíceis nas nossas tomadas de decisão. Então vamos prestar atenção, e a espiritualidade, a doutrina em si, nos chama para isso, prestar atenção nas minúcias das coisas, nos segundos, porque os segundos podem se tornar minutos, horas, dias, semanas, anos dentro de um processo encarnatório. Se a gente for fazer a matemática aí, e ela nos instrui muito, num processo encarnatório em que a gente veio com a programação de viver aí 80 anos, segundos esses estabelecidos a partir de hoje, pode chegar num momento final, corresponder a anos. Imagina a gente ter anos de atitudes boas dentro de um processo encarnatório. Isso é maravilhoso. A gente não tem noção, é porque ainda somos muito pessimistas. A gente tem aquele hábito de dizer o mal é forte, é intenso, e a gente não dá o devido valor ao bem. Porque ele é silencioso, ele é calmo, ele respeita o nosso livre-arbítrio. Mas o bem, ele é fantástico, ele está presente em todos os lugares. Não precisa nem da gente chamar, a gente só precisa conectar a ele. Às vezes a gente está procurando nas coisas, ele está diante de nós, só que a vibração precisa ser a mesma. A gente vive em equilíbrio. Tem pessoas com dificuldade ao nosso redor, vamos ser mais otimistas, é porque a gente tem capacidade para auxiliar. Às vezes a gente tem algo para somar e manter esse equilíbrio. Se eu estou em dificuldade, aqueles que estão ao meu redor têm potencial para me auxiliar. Vamos ter a humildade de ir lá e conversar, ouvir, dar atenção. A gente não é dono da razão, a gente não precisa ser o último a falar, e a gente nem precisa ser o último também a ser ouvido. A gente só precisa viver. E precisa iniciar com a nossa primeira escolinha da vida, família. Se ali a gente tirar notas boas, a gente passa para degraus maiores. A gente começa a ter outros espíritos cruzando o nosso crescimento, e a gente vai ter os nossos filhos, vai vir outras famílias, e aí a gente vai ter outros tipos de aprendizados, criações, evoluções, e a gente vai ali caminhando. A espiritualidade sabe do que a gente é capaz. Se a gente tiver incumbência para fazer algo maior, ela coloca à nossa disposição. A gente precisa estar sintonizado. Se a gente conseguir
levantar nós pela manhã, fazer as nossas preces, antes do almoço, fazer nossas preces, num momento de dificuldade, fazer as nossas preces, prece, culto do Evangelho no lar. A cada segundo, tive uma dor de cabeça, vou fazer prece. Se espiritualizar mais, a gente consegue sintonizar muito mais intensamente com a espiritualidade, a gente consegue perceber as coisas muito mais fáceis e antecipadamente, e a gente consegue ter uma vivência muito mais suave. A gente vai perceber que a gente vai ter muito mais atitudes boas, porque a gente vai ter noção do que a gente está fazendo. A gente toma muitas atitudes hoje pelo impulso, pelo orgulho, pelo nosso egoísmo. Eu quero fazer isso porque eu quero ser melhor, e a gente vai lá e a pessoa às vezes está falando e a gente não está nem escutando. Quando a gente vê, a burrada está feita. E era uma oportunidade para a gente exercer o que a gente tinha de melhor. Às vezes era simplesmente escutar. E esse irmão precisava de ser ouvido. São coisas simples que a espiritualidade coloca e isso torna-se algo grandioso. Só obrigado à oportunidade. Espero ter tocado no coração de alguns ou de todos, se possíveis, para que a gente possa voltar aos nossos lares e ter as atitudes diferentes ou melhores, ou aqueles que já as praticam, ter mais fervor, intensidade, para que isso possa se estender a lares muito maiores. É igual o culto no Evangelho do lar. A espiritualidade fala, quando a gente começa a realizar, já tem relatos de que isso começa a criar um campo vibratório tamanho que, quando passar do tempo, isso se estende até aos quarteirões. Olha a intensidade. Então, se a gente começar a fazer o bem, isso vai criar um campo magnético, se estender, vai começar a cruzar campo com campo. Quando a gente vê, a nossa cidade está melhor, está muito melhor do que antes, só que a gente não tem ainda noção. A gente precisa se desprender do imediatismo e confiar na espiritualidade. Só qualquer dúvida, a nossa irmã Leila está aqui para nos auxiliar. Obrigado a todos, boa noite.